Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 3, vamos agora ao tomo 29, a besta que subiu do mar. Então nós vimos no capítulo 12 que o dragão ele está perseguindo o resto da semente da mulher. Então será uma descrição agora da grande tribulação e ele vai receber ajuda então de duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então a besta que sobe do mar, primeiramente, coloquei o texto, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 de Apocalipse, capítulo 13, que diz o seguinte: e pus-me sobre a areia do mar, nessa tradução da versão corrigida, na verdade seria melhor, e pôs-se, né? E o dragão pôs-se sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca. Nesse momento é a manifestação do anticristo. Olha, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por, note, 42 meses. Ou seja, ela vai continuar por 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pois bem, então, até esse versículo 10, para nós tentarmos interpretar quem é essa besta que sobe do mar, principalmente. E depois vamos tentar interpretar a segunda besta que aparece para auxiliar Satanás. Bom, eu coloquei uma imagem aí no material didático, uma ilustração extraída da internet, né, de uma besta, né, ou seja, um animal, uma fera subindo do mar com 7 cabeças, e ela traz mais ou menos semelhança dos animais que são citados, porque você veja, esses animais, eles trarão uma herança dos animais, como nós já estudamos lá em Daniel, capítulo 7. Bom, então, em primeiro lugar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O capítulo 2 do nosso material. Essa besta, com 7 cabeças e 10 chifres, de alguma maneira ela está ligada a Roma. Porque essa besta que sobe do mar, ela é o Império Romano redivivo. O Império Romano ele era conhecido como a cidade das 7 montanhas, ou dos 7 montes. Sendo que o Império Romano hoje, ele não é mais só aquela cidade de Roma e aquela região que o Império Romano dominava naqueles dias. Até o Brasil ele faz parte do Império Romano, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, que fazia parte do Império Romano. A América Espanhola, a mesma coisa, a Espanha fazia parte do Império Romano. Também, Inglaterra, ela fazia parte do Império Romano, logo Estados Unidos e também faz parte, junto com o Canadá,
desse Império Romano. Então, esse Império Romano, ele certamente será mundial, talvez ficando de fora aí o bloco comunista, formado da China e da Rússia, principalmente da China, que será a besta que sobe da terra. Capítulo 3, semelhante ao leopardo e ao urso. Bom, eu comento, essas três características significam que o anticristo traz herança dos reinos de Daniel capítulo 7. Por quê? Daniel capítulo 7, ele vê subir do mar, no caso do mar grande, ele dá esse nome, que era o mar Mediterrâneo, uma besta, um primeiro animal, que era um leão com asas de águia, depois ele vê um segundo animal, que era um urso, um terceiro animal, que era um leopardo. E claramente aqueles animais, eu coloquei na ordem para vocês. O leão ensina que o anticristo trará a herança do reino babilônio. O urso ensina que o anticristo trará a herança do reino medo-persa. E o leopardo ensina que o anticristo trará herança do reino grego. Bom, a quarta besta de Daniel, capítulo 7, era um animal indescritível, que representa o Império Romano. A besta que sobe do mar, ela é o Império Romano redivivo, e ele traz a herança de todos aqueles impérios anteriores. Agora, observe que aqui no Apocalipse também, se nós voltarmos à leitura do texto, nós veremos que ele apresenta os animais numa ordem diferente de Daniel capítulo 7. Aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, ele vê um leopardo, depois um urso e depois um leão. E Daniel viu o leão, o urso e o leopardo. Por quê? Porque Daniel está vendo o futuro, né? O leão, e aí depois o urso, que é o Império Medo-Persa, que vai surgir depois do Babilônio, e depois o leopardo, que é o Império Grego, ok? E João, lá próximo do ano 100 da era cristã, ele vê o passado. Ele vê, então, primeiro o leopardo, que é o Império Grego, depois o urso, que é o Medo-Persa, e o leão, que é o Babilônio. Mas significa que o Império Romano redivivo, ele traz tudo de ruim que os outros impérios já tiveram. Na página seguinte do material didático, eu coloquei um gráfico para poder facilitar para vocês. Então eu vou ler esse gráfico da esquerda para a direita. O primeiro espaço aí, o primeiro quadro, representa o Império Babilônio. É o leão com asas de águia de Daniel capítulo 7. É o primeiro animal de Daniel capítulo 7. O segundo quadro é o Império Medo-Persa, simbolizado no urso. O terceiro quadro é o Império Grego, representado no leopardo. Aí depois aparece um quadro que eu descrevi como pernas de ferro. Aqui eu estou falando de Daniel capítulo 2. Lembre-se que nós estudamos a estátua dos sonhos de Nabucodonosor. Essa estátua, o leão com asa de águia, é representado na cabeça de ouro. O segundo animal, um urso, ele é representado no peito e nos braços de prata, ou seja, o reino Medo-Persa. O terceiro animal, que era o leopardo, ele é representado no ventre e nas coxas de metal, ou seja, o Império Grego. E o Império Romano, que é o quarto animal indescritível, ele é representado nas pernas de ferro. Sendo que nas pernas de ferro, quando chega nos pés, os pés estão misturados com barro. E ele se divide ali, claro, nos 10 dedos. Bom, nesse momento, então, do Império Romano, é as pernas de ferro da estátua de Daniel capítulo 2. E também o animal indescritível de Daniel capítulo 7. Por isso, na parte superior, eu escrevi Império Romano, animal indescritível e muito forte. Então, observe que ali abaixo das pernas de ferro, eu coloquei, no ano 29 depois de Cristo, o Messias é tirado, para lembrar das 70 semanas de Daniel, porque Daniel ele colocou um tempo para a morte do Messias. E esse tempo ele bate aproximadamente
contando da ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, 69 semanas, ou seja, 483 anos, bate próximo do ano 29, entre o ano 27 e 29 da era cristã. E Jesus ele morreu provavelmente no ano 29. Coloquei também o ano 476 depois de Cristo, é o momento em que ocorre uma divisão no Império Romano, como aquela divisão dos 10 dedos da estátua, uma mistura do império com barro, do ferro com barro. Observe que depois ocorre o arrebatamento da igreja, mas prossegue a descrição lá, Império Romano, animal indescritível muito forte. Por quê? Ele vai estar agindo na grande tribulação. Enquanto na parte superior, a igreja que foi arrebatada participa do tribunal de Cristo e participa das bodas do Cordeiro. Na terra ocorre a grande tribulação. No momento do arrebatamento, ocorreu ali também, eu coloquei um quadro abaixo, a primeira parte da primeira ressurreição. Todos os salvos, desde Abel, eles participam dessa ressurreição, ou seja, o povo de Deus, aquela mulher perseguida em Apocalipse capítulo 12. Ainda na parte de baixo, eu coloquei, vamos dizer, o que vai ocorrer no fim da grande tribulação. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. E Satanás será preso por 1000 anos. Ok? Então esse é o fim da grande tribulação. Em Daniel capítulo 2, como que os reinos dos homens foi destruído? Daniel viu uma pedra que cai sobre o quarto animal, né, e destrói todos os animais, destrói todos os outros, porque todos os outros faziam parte do quarto animal. Então eu desenhei uma pedra, né, escrevi Cristo, que ela está caindo sobre esse período da grande tribulação, ou seja, Jesus está se manifestando para dar fim ao reino do anticristo. O capítulo 4 do material didático, eu coloquei aí, o dragão deu um poder à besta. Ele diz que ele deu um poder e deu o seu trono. Bom, onde seria o trono de Satanás hoje no mundo? Quando o Apocalipse fala da igreja de Pérgamo, diz que lá havia o trono de Satanás. Então alguns apontam para o mundo árabe, já que a cidade de Pérgamo fica no mundo árabe, fica na Turquia. Porém, provavelmente o trono de Satanás será o local onde o anticristo vai se manifestar. O trono de Satanás provavelmente será os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele foi fundado pela maçonaria, organizado pela maçonaria. E a maçonaria, ela certamente tem um papel importante nesses últimos dias, porque a maçonaria, tudo indica que ela foi criada por judeus numa luta contra a Igreja Católica, sendo que a maçonaria ela envolve ocultismo e espiritismo. Hoje, no meio judaico, existe um espiritismo chamado Cabala, que é comum no meio judaico. A maioria dos judeus hoje são espíritas, infelizmente, e certamente a maçonaria vai ser o local onde vai se manifestar esse judeu espírita, né? Que vai, então, fazer aliança com Israel. Então, o local onde está o trono de Satanás, hoje, deve ser os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos, ele traz como símbolo essa águia. O capítulo 5 diz, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, é permitido ao anticristo prosseguir por mais 3 anos e meio, ou seja, prosseguir na segunda parte da grande tribulação. O dragão foi expulso, ele então recebe a ajuda agora dessa besta, ele foi expulso na metade da grande tribulação, restam 3 anos e meio. Então, aqui descrito como 42 meses. Capítulo 6, ele fez guerra aos santos e os venceu, né? Ele começou a falar blasfêmia contra Deus no versículo 6, e no versículo 7 diz,
foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Pois bem, como seria essa vitória do anticristo sobre os cristãos que ficaram, ou judeus que aceitaram Jesus Cristo na primeira parte da grande tribulação? O anticristo está perseguindo eles. Eu comento, esses santos vencidos pelo anticristo, acreditamos fazer referência à igreja desviada que ficou e a Israel, aqueles que estão aceitando Jesus, né? Igreja que estava desviada no momento do arrebatamento, mas que se converteu durante a grande tribulação. Por isso é chamada de santos. Israel também é chamado de santos, pois está no processo de conversão. No livro de Daniel temos paralelos sobre este combate e vitória do anticristo aos santos na grande tribulação. Então o anticristo ele não terá a vitória final, mas ele vai conseguir, infelizmente, matar muitos cristãos, ou israelitas, né, que aceitaram Jesus e se tornaram cristãos durante a grande tribulação. Capítulo 7, ele recebe poder sobre toda tribo, língua e nação. O mundo está se unificando através de vários mercados mundiais. Bom, nesse ponto aqui eu vou colocar a possibilidade de interpretação do que seriam aqueles 10 dedos de Daniel capítulo 2, tá bom? E que vão aparecer também como as 10 pontas da besta de Daniel capítulo 7, a quarta besta de Daniel capítulo 7. Então eu coloco como possibilidade que o mundo, quando o anticristo se manifestar, ele estará dividido em 10 mercados mundiais. Então, por exemplo, hoje existe o mercado comum europeu, 1, né? A ALCA, 2. Os tigres asiáticos, 3. A Liga Árabe, 4. O Mercosul, 5. O Pacto Andino, 6. A Comunidade dos Estados Independentes, que é a antiga Rússia, 7. Existe também já a União de Países na África, 8. Na Oceania, 9. Então, a tendência é que o mundo esteja dividido em 10 mercados ou ligas que entreguem o poder ao anticristo, cumprindo-se a revelação dos 10 dedos de Daniel 2 e das 10 pontas de Daniel 7. Essa é uma possibilidade, mas essas 10 pontas, ou esses 10 poderes, pode ser também 10 países que têm um poder atômico. Porque hoje 9 países têm poder atômico e 1/10 está tentando. Quais os países que têm arma atômica hoje? Vamos ver se eu lembro. Olha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Israel, Rússia, 5. A China, 6. O Paquistão, a Índia e a Coreia do Norte. Esses 9 países, já declarado, todos sabem que têm armas atômicas. O Irã está tentando. Então, uma possibilidade também é que seriam esses 10 países, incluindo o Irã, como aquele que provavelmente está fazendo a arma atômica, né? Ainda mais depois que os Estados Unidos, com Donald Trump, tirou o acordo que havia com o Irã. O Irã ele ficou livre para desenvolver a arma atômica. A atitude do Trump não foi boa. Agora, o atual presidente dos Estados Unidos está tentando retomar esse acordo para que haja uma fiscalização ao Irã, mas colocando a possibilidade de que essas 10 pontas sejam esses 10 países. Bom, Daniel diz que o anticristo se manifesta como uma ponta e ele derruba 3, né? Ou seja, ficando 8. Porque, claro, o anticristo se manifesta, existiam 10, como ele 11, 3 caem, então ficam 8 pontas. Então, hoje, claro, não dá para nós sermos precisos nessa interpretação, mas essa é uma grande possibilidade da interpretação dessas 10 pontas de Daniel capítulo 7 e também da besta que sobe do mar.